principal diferença do Acordo de Paris é que ele rompe com um princípio importante que está presente na Convenção desde 1992. Que princípio é esse? O princípio da responsabilidade comum, ou seja, todos os países devem reduzir as emissões de gás de efeito estufa, mas diferenciada. Por que diferenciada? Porque em 92 se acordou que os países que haviam emitido mais gases de estufa antes, eles deveriam inicialmente serem os primeiros a deixar de emitir. Esse princípio valeu até o Protocolo de Kyoto, em 97, que conseguiu fazer com que cerca de 30 países, incluindo a União Europeia, tivessem metas obrigatórias, vinculantes de redução. Cada país tinha uma meta específica. Na média, a redução significaria 5,2% sobre as emissões de 1990. Cada país tinha uma meta própria, né? Isso teria que ser cumprido entre 2008 a 2012. O principal mecanismo que acabou sendo adotado foi o mecanismo de mercado, chamado crédito de carbono, e talvez por isso muita gente o critica, já que o mercado de carbono, como qualquer coisa que é organizada na lógica do mercado, tem uma oscilação de preço muito grande, e isso fez com que, ora, esse papel estivesse mais ou menos valorado, e ao final nós não tivemos ações tão expressivas quanto era imaginado. Então, por isso muita gente critica Kyoto. Um país que cumpriu a meta bem foi a Alemanha. Grande parte dos países não chegaram a cumprir essa meta. Inclusive, alguns pediram prorrogação de prazo, etc., mas não chegaram a cumprir. O Brasil não era obrigado a cumprir meta, porque é um país que se industrializou depois, e ao contrário, junto com China, com Índia, Coreia do Sul, foram os 4 principais países a receber crédito de carbono a partir de investimentos de países que tinham que reduzir emissões em ações que de alguma maneira reduzissem as emissões do país. Isso aconteceu, por exemplo, com projetos vinculados a tratamento de resíduo e também geração de energia. Tudo isso é bastante diferente do que foi aprovado na reunião de Paris de 2015. Primeiro, os países têm metas voluntárias, ou seja, eles apresentam uma meta própria à luz dos seus estudos, das suas análises, e todos os países devem reduzir. Não é mais aquele princípio no qual os países que se industrializaram inicialmente deveriam inicialmente também deixar de emitir. Então é uma mudança bastante importante. São ações internas que os países devem tomar, não há nenhum mecanismo de mercado associado nesse primeiro momento, pelo menos. E isso, portanto, marca também uma diferença bastante importante em relação ao tratado que ainda está em vigência, que é o Kyoto. Outro aspecto muito importante no Acordo de Paris é que ele cria um fundo verde que teria como destino, basicamente, ajudar os países mais pobres a introduzir medidas de adaptação necessárias para, de alguma forma, minorar os impactos das mudanças climáticas. Esse fundo é pensado em cerca de 100 bilhões de dólares e há muita inquietude, porque certamente os Estados Unidos da América, como um país de grande economia, de grande participação, teria também um aporte financeiro expressivo para esse fundo. É uma reivindicação antiga, nós temos já no mundo outros fundos ambientais, o Fundo Mundial para o Meio Ambiente do Banco Mundial é um deles, enfim, as próprias convenções, elas têm mecanismos de repasse de recursos. Na Rio+20 foi aprovada uma taxa, tipo taxa Tobin, de repassar parte do PIB, parte das transações financeiras para criar um fundo verde, enfim, houve uma série de iniciativas, nenhuma bem sucedida. Dessa vez, os países, mais uma vez, estavam de acordo em criar um fundo verde e, a partir daí, promover ações para países pobres que não têm capacidade financeira mesmo de implementar ações para enfrentar o desafio das mudanças climáticas. Existem registros, né, tanto na superfície terrestre quanto também na superfície marinha e principalmente nas camadas de gelo. Esses estudos conseguem detectar variações do clima do passado, períodos mais quentes, períodos mais frios. Isso tudo é feito a partir de datação de carbono e principalmente elementos, né, às vezes orgânicos ou não, que estão de alguma maneira assentados nessa superfície. O que se faz então? Conhecido como era o passado, se cria um modelo matemático buscando entender quais variáveis levaram àquela condição. Quando isso ocorre, ou seja, quando se confirma o clima do passado, se projetam essas variáveis para o futuro à luz das variações atuais e das projeções de aumento de gás de efeito estufa. Recentemente, num congresso, numa outra reunião científica discutindo esse tema, uma colega da química, né, levantou um argumento muito importante. Ela falou, olha, nós tínhamos um volume de carbono, né, um elemento químico, portanto,
que estava acomodado, né, na superfície terrestre e oceânica. E esse material está sendo deslocado para uma outra esfera da Terra, né, do sistema Terra como um todo. E é justamente essa transição que está fazendo com que as temperaturas se elevem. Mas há um outro fator muito importante também, que é o princípio da precaução. Basicamente, ele diz o seguinte: na ausência de uma certeza científica, eu tenho de ter uma ação precautória, ou seja, eu tenho que tomar ações de controle dentro das variáveis que eu posso manipular. E é evidente que nós não temos a menor capacidade de manipulação, por exemplo, de uma erupção vulcânica. Nós não temos capacidade, por exemplo, de controlar a evaporação dos oceanos. A única variável que nós podemos tentar controlar é justamente a ação humana. Por isso que o controle deve ser direcionado para as emissões humanas, e que são basicamente oriundas do uso do carbono, que estava condicionado na superfície terrestre. É importante dizer também que o efeito estufa é algo importante e benéfico para a espécie humana, né? Ele mantém as temperaturas que temos hoje. Não se trata de combater o efeito estufa, se trata de evitar que eles cheguem a níveis mais elevados, de modo a afetar, aí sim, drasticamente, por exemplo, efeito de chuva, por exemplo, elevação de nível do mar, algumas das implicações mais frequentes sentadas na literatura. Por exemplo, né, se nós estamos falando em alteração de regime de chuva, é evidente que as unidades de conservação que estão distribuídas no planeta todo hoje, elas conservam feições do território com as suas respectivas expressões de vegetação, de seres vivos, à luz das temperaturas médias atuais e do regime de chuva médio atual. É evidente que se você tiver numa área protegida, um período de seca mais prolongado ou um período de excesso de água, isso vai certamente afetar a dinâmica dos seres vivos que vivem nessa área. Só para título de comparação, nós participamos de de uma pesquisa comparativa pegando o caso de Rennes, na França, que está na Bretanha, e não é uma região das mais produtoras de vinho, mas lá também já tem estudos sobre o impacto, por exemplo, né, na produção de uvas para a produção de vinho, que é um segmento muito importante para a indústria e para a atividade econômica francesa. Eles chegaram à conclusão de que vai ser necessário subir na ordem de 1 metro, 1,5 metro a cota de produção das uvas, enfim. E isso tem uma implicação muito séria, já que implicaria, por exemplo, você não ter mais como plantar na sua propriedade e plantar 1 metro acima, ou seja, na propriedade do vizinho. Isso tem implicações sociais muito grandes, já que a diferença de altitude vai fazer com que a temperatura seja distinta e o impacto da chuva, ou no caso nem menos chuva lá, mas mais umidade, vai se alterar. Então, veja, nós estamos falando de estudos já concretos, reais, que indicam implicações bastante sérias para a produção de alimento. Os estudos do Painel Internacional de Mudança Climática, o IPCC, mostra claramente que se todas as metas voluntárias forem cumpridas, nós vamos ter da ordem de 2,9, às vezes até 3 graus de aquecimento sobre o que era emitido na era pré-industrial. Então, ainda que todas as metas fossem cumpridas, elas são insuficientes. Mas ele é importante, por quê? Porque mostra um compromisso global de ação concreta em relação a enfrentar esse problema. Veja, o Acordo de Paris é resultado de um esforço diplomático bastante importante do François Hollande, então presidente da França. Ele vivia uma crise política interna bastante aguda, com pouca credibilidade interna, e ele apostou fortemente as suas fichas políticas em construir um documento que de alguma maneira projetasse novamente a França no cenário internacional e desse modo, quem sabe, ele pudesse ser bem sucedido no processo de sucessão presidencial, o que acabou não ocorrendo. O candidato dele não foi para o segundo turno. Esse esforço ele começa de algum modo na reunião de Copenhague em 2009, quando se decide em fazer com que as emissões sejam controladas para além do que o protocolo de Kyoto dizia. É importante dizer que em 2009 o Brasil tem um papel bastante destacado, já que foi um país que pela primeira vez apresentou metas voluntárias. De alguma forma gerou um impacto bastante positivo, porque era um país que sempre se posicionava contra as metas brasileiras, já que estava baseado no princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada,
ou seja, propõe uma situação nova, fala, olha, eu vou reduzir, estou disposto a reduzir esse volume, que é um volume bastante expressivo, e isso fez com que outras instituições que atuam no cenário da negociação também passassem a apresentar metas. A União Europeia, inclusive, veio com metas importantes, de 20%, 25%. Enfim, isso então gerou uma expectativa de que era preciso fazer algo. O Acordo de Paris ele expressa justamente essa mudança importante, ou seja, todos devem reduzir. Há um consenso. De alguma maneira, ele reforça aquilo que a Convenção do Clima escreveu em 92. Todos devem reduzir. Mas, em vez de usar o vínculo que o Protocolo de Kyoto sugeriu de maneira diferenciada para os países que mais emitiram inicialmente, ele falou, não, todo mundo vai reduzir dentro das suas possibilidades. E talvez por isso tenha obtido o sucesso que a gente registra, né? O melhor tratado é aquele que é acordado mutuamente, né? Ainda que ele possa ser aparentemente inoperante. É um passo muito importante que a humanidade deu em torno de um tema muito presente e que vai trazer consequências para gerações futuras. No cenário internacional, há uma reafirmação da China como um ator importante nas negociações. A China hoje está fazendo um programa bastante ousado, contundente de energias renováveis. Se estima já que o mercado deles está chegando em torno de 100 bilhões de dólares só de energias renováveis, o que é algo sempre muito preocupante, né? Os números na China nunca são muito transparentes, por isso são sempre estimativas, mas ainda assim é um volume extraordinário, muito grande e baseado em energia eólica, em energia solar, ou seja, em fontes alternativas, né? Os colegas estão muito inquietos, os chineses, com dois problemas centrais, né? Como introduzir a população no universo do consumo e basicamente a poluição, que para eles já se tornou um problema de saúde pública, né? Então o combate ao efeito estufa para a China tem também uma implicação interna que é tornar as cidades mais respiráveis, digamos assim, né? Então emerge a China como um ator importante, emerge a União Europeia também como um ator importante, né? E com isso os Estados Unidos sai, ou seja, não há vácuo na política, outros dois atores passam a ocupar esse lugar. É bom dizer que tanto a União Europeia quanto a China, nessa declaração que acabaram de fazer, eles inclusive apontam claramente a necessidade de promover ações em países africanos. Então veja, eles projetam poder a partir das mudanças climáticas, e isso que o Trump não enxergou, portanto ele cometeu um grave erro. Para o Brasil, há, do meu ponto de vista, uma participação muito pífia comparada com que nós tivemos no passado. Isso tem muito a ver com, do meu ponto de vista, a falta de credibilidade do governo atual, que não consegue resolver problemas internos, portanto não consegue se expor para fora, mas principalmente porque o Brasil sugeriu metas já lá em Copenhague e adotou ações internas, né, como a gente tem acompanhado recentemente, como, por exemplo, diminuição de áreas de unidades de conservação, uma eventual revisão do licenciamento ambiental, enfim, são ações que fazem com que as emissões acabem crescendo em vez de diminuir. E com isso a gente perde um papel destacado, tradicional, onde o Brasil tinha uma voz, né, e era sempre chamado a colaborar nas negociações difíceis. Em 2009 foi assim que ocorreu, né, uma reunião do então presidente Lula com o presidente Obama acabou gerando o documento de Copenhague. E em 2015, quando, a partir da experiência do então chanceler Luiz Figueiredo, que foi durante muito tempo o chefe das negociações brasileiras, isso ajudou muito a construir esse acordo. Em termos econômicos, é necessário ter clareza de que nós precisamos sair de uma economia intensiva em carbono para uma economia de baixo carbono. Isso não é construído de um dia ao outro. É preciso muita pesquisa em ciência e tecnologia, daí a importância das universidades, dos institutos de pesquisa, para que nós tenhamos alternativas de produção com energias renováveis e que não lancem gás de efeito estufa na atmosfera. Isso, de alguma maneira, tem ocorrido basicamente a partir da assimilação de fontes já tradicionais, mas ainda com dificuldades de geração, por exemplo, a solar. Hoje as placas elas são mais baratas, as placas solares, elas são produzidas com menos impactos químicos do que se encontrava no passado. Um aprimoramento bastante importante da produção de hélices, né, das indústrias, da fonte de geração eólica. Está crescendo, por exemplo, o aproveitamento das energias de maré.
tem experiências na França, mesmo no Brasil, experiências no Japão. Enfim, nós passamos já hoje a encontrar algumas alternativas, né? E é evidente que isso faz com que um segmento muito preocupado com essa discussão é o segmento dos trabalhadores. Não por acaso, o movimento sindical internacional hoje tem uma bandeira muito importante, que é a bandeira da transição justa. O que é a transição justa? Os trabalhadores que estão dedicados e sempre estiveram ao setor intensivo em carbono, eles precisam de ter uma alternativa de trabalho, já que esses postos vão deixar de existir. Por isso, então, se criou a expressão transição justa como uma bandeira para que eles possam, então, ser absorvidos em outras atividades de baixo impacto. E aí você começa a assistir um incremento importante, por exemplo, em recuperação de áreas degradadas, em transformação de áreas urbanas em atividades de turismo, de lazer, parques urbanos, como, por exemplo, ocorreu recentemente em Seul, onde você tinha um complexo de viadutos que foram transformados em áreas urbanas, em parques urbanos, por exemplo. Então, são atividades que fazem com que o trabalhador que estava focado numa atividade intensiva em carbono, ele passa a desenvolver atividades de baixo impacto de carbono. Isso necessariamente implica em requalificação do trabalhador, implica necessariamente em ter um fundo de reserva para que ele possa ser capacitado e possa viver também durante esse período de transição. Então, o mundo está indo nessa direção. Infelizmente, o governo Trump aposta no contrário, do meu ponto de vista, está perdendo o bonde da história. Uma pena para eles. E talvez seja uma oportunidade para o Brasil também, já que na medida que eles saem, nós podemos nos apresentar sugerindo alternativas tecnológicas importantes para uma economia de baixo carbono.